Graças a Deus, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal, tá? Chegamos na lição de número 2, que tem a data de 9 de julho de 2023, com o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, tá? Isso, vamos dar sequências aqui, né? Sequência do terceiro trimestre de 2023, classe adultos, e o tema da revista é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Para você que não me conhece, para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, membro da Igreja Assembleia de Deus Avivados em Cristo, onde fica localizada no Distrito Industrial de Ananindeu. O pastor presidente lá é o pastor Cristóvão Luiz, ok? Vamos dar sequência. Antes, melhor dizendo, de darmos sequências, não esqueça de se inscrever neste canal, tá? Ativa o sininho, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo aqui, o YouTube te avisa de antemão. E vídeo toda quarta-feira, tá, pessoal? Toda quarta-feira, às 14 horas, vai ter vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vamos dar sequência. O texto áureo, ele diz assim, ó: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 20, tá? Os objetivos da lição: primeiro é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, tá? E aqui a gente vai ver a questão da definição do pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. Segundo é pontuar teologias modernas, tá? Que derivam ali da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Aí vamos falar sobre teologia do pecado social, tá? Teologia da libertação e liberalismo teológico. E terceiro é mostrar as consequências da normalização do pecado. Aqui a gente vai tratar sobre crise ética e moral, tá? Imoralidade sexual e a dessacralização, quase não sai, dessacralização da vida, tá? Então a introdução da revista diz assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo, tá? Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, ó: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, tá? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não por influência de teologias modernas, tá? A doutrina do pecado ela vem sendo deturpada e enfraquecida. Nesse processo, abriu-se as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos, tá? Nessa lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Então, ó, por se tratar de uma lição diretamente ligada a uma doutrina, tá, pessoal? Doutrina do pecado, leremos muitas referências bíblicas para fundamentar a argumentação da lição, ok? Tópico primeiro: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então, nesse tópico, nós vamos aqui entender a definição do pecado, o seu alcance, em que grau o ser humano foi afetado por ele. Ponto 1. A definição do pecado.
Vamos lá. Então, dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chata, tá? Não é chata, é chata, cuja raiz significa errar o alvo, tá? A gente encontra isso em Gênesis, capítulo 4, 7. E o seu correspondente grego, tá? Amartia, que possui conotação de erro moral. Então, 2 Pedro 2, do capítulo 13 e 14, diz assim: recebendo o galardão da injustiça, tá? Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então, assim, a Bíblia ela define pecado, tá? Como uma transgressão da lei. 1 João 3,4. Dê uma checada lá. Ou melhor, vou ler. Diz assim, ó: qualquer que comete um pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, tá? Ou seja, é o desprezo e violação da lei, tá? Então a palavra abrange não apenas errar o alvo, tá? Mas deliberadamente ou intencionalmente, né, acertar o alvo errado, tá? Então trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, tá? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, que é ser insolente, demonstrar arrogância, tá? É como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Tá? Então, o rei Manassés é um exemplo de praticar iniquidades, pois tudo que ele sabia que desagradava ao Senhor, ele praticava, ou seja, propositalmente. Tá? Então, hoje, muitas pessoas praticam iniquidades, mas tentam suavizar, né, seus pecados através de deturpar o que a Bíblia diz que é pecado. Tentam normalizar o pecado. Tá? Então, além disso, o pecado ele afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo. Tá? E nessa questão, por se omitir em fazer o bem. Tiago 4:17. Aqui em 1 João, capítulo 1, verso 6 e 7 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus, ou seja, não há outro caminho a não ser Cristo, tá, pessoal? Não existe atalhos. 2 Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo o mundo, tá? Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, tá? Então aqui o pecado ele é definido como a transgressão da lei de Deus, tá? Envolvendo tanto errar o alvo como acertar o alvo errado, tá? De forma deliberada. Então ele representa rebelião e desobediência contra Deus, afastando o homem dele, né? A única maneira de se livrar do pecado é por meio do novo nascimento. Em quem? Em Cristo
Jesus, tá, pessoal? Ponto 2, a universalidade do pecado, tá? O ser humano ele foi criado em estado de inocência, ou seja, sem pecado perfeito, tá? Ele foi criado assim e dotado de livre arbítrio, tá? Lembre-se que tudo isso foi antes da queda, tá, pessoal? Antes da queda do homem, né? Eclesiastes 7, versículo 29 diz: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, tá? Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perdão. Isso quer dizer que o ser humano, antes da queda, tá, tinha liberdade de escolha, sem qualquer influência interna que o levasse a desobedecer a Deus, tá? O primeiro casal fez mau uso dessa liberdade de escolha que possuíam, tá, pessoal? E assim Adão e Eva quebraram o único mandamento que receberam, a dar ouvidos, né, ao tentador, né? E ao desobedecerem a Deus, eles se tornaram culpados perante o tribunal divino e, como consequência, passaram a ser dominados pelo pecado, né? Isso significa que suas escolhas não eram mais livres, mas sim diretamente influenciadas pela natureza pecaminosa, tá? Que agora fazia parte deles. A capacidade de escolha, né? de escolher obedecer a Deus, que eles possuíam antes da queda, sem depender de uma ação divina para isso, agora foi o que? Perdido, eles perderam isso, tá? Então, porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis 3, capítulo 9 ao 19, tá? Então, o pecado de Adão, ele foi transmitido a toda a raça humana, pessoal. Romanos 5,12 diz o seguinte, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá, pessoal? Então, Adão, ele era o representante da raça humana. Portanto, quando ele pecou, tá, tornou-se um pecador culpado e condenado perante o tribunal de Deus, tá? Como tal representante, a culpa do pecado foi transmitida a toda a sua descendência, tá? Então, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Primeiras Salmos, capítulo 51, verso 5, dá uma checada lá. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza, tá? Natureza humana, tá? Aqui precisamos entender, pessoal, a diferença entre pecado como ato e pecado como estado ou condição, tá? Tem essas diferenças. O ser humano ele possui o pecado em sua natureza, ok? O que se refere à condição ou estado. Portanto, mesmo que algumas pessoas sejam consideradas boas por suas obras, aquelas pessoas que a gente olha assim, olha que pessoa bondosa, que pessoa boa, né? Elas não aceitam. Se elas não aceitarem Jesus, continuarão o quê? Culpadas e condenadas, pois suas obras, tá, não podem pagar sua dívida perante o tribunal de Deus. Em consequência disso, né, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23 e 6:23. Você pode dar uma checada, né? E se essa é a condição de todo ser humano sem Cristo, como ele pode ter livre arbítrio para escolher por iniciativa própria, tá? A salvação é se ele é escravo do pecado.
referente à salvação. Então, uma pessoa escrava não possui liberdade. Tá? A resposta completa dessa pergunta está no próximo ponto, ok? Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Tá? Então, aqui o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão, corrompendo toda a humanidade. Todos nascem em pecado, mas pela fé em Cristo é possível a regeneração da natureza humana. Tá? Ponto 3. Corrupção total. É chamado também de depravação total, tá, pessoal? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, tá? Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser, eles foram corrompidos ou corrompidas, tá? Então, essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8, capítulo 7 e 8 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo, ou seja, uma ação divina, tá? Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, tá? Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado no que diz respeito à salvação, ok? Romanos 2,4 diz: desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Isso significa que o ser humano possui liberdade de escolha, porém suas decisões são influenciadas pela natureza pecaminosa. Ele pode escolher fazer várias coisas que não estão relacionadas a Deus, mas nunca poderá escolher Deus por si só, pois sua natureza é contrária a ele, tá? Então, somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer e arrepender-se, né? E ser salvo. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e não alcançam, né, o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, dessa forma, a libertação do pecado não vem de nenhum esforço humano. Não adianta você, com o teu próprio esforço, pode fazer o que quiser, mas não vai adiantar, pois é gratuita, tá? E divinamente ofertada. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Infelizmente, muitos cristãos não compreendem que somos salvos pela graça, um favor imerecido, ou favor merecido por Cristo, né? Pois não tínhamos como pagar nossa dívida, mas Jesus o pagou. Além disso, perseveramos, né, na vida cristã também pela graça, pois sem a atuação do Espírito Santo, nos santificando através da nossa busca e produzindo o seu fruto em nós, certamente abandonaríamos, né, nossa fé com toda certeza, pessoal. Então, desde o início até o fim da nossa jornada nesta terra aqui, né, dependemos unicamente, exclusivamente de Deus. Aqueles que confiam apenas em seus próprios esforços, negligenciando a ajuda divina, certamente fracassarão. Tá? Então, aqui a natureza humana está corrompida pelo pecado, né, impedindo o homem de se regenerar por conta própria. Tá? Então, a libertação do pecado só é possível através da ajuda divina por meio da graça. Tá? Não
por esforços humanos. A transformação ocorre quando o livre-arbítrio é restaurado pela graça divina. Tá? Ok? Tópico 2. As teologias modernas. Então, aqui aprenderemos como esses falsos ensinamentos, tá, deturpam a doutrina bíblica do pecado, tá? Estudar sobre eles nos permite identificar onde estão sendo, tá, ensinados, seja em programações, redes sociais, conversas ou até mesmo em pregações, pessoal, tá? Ponto 1. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos, tá? De Medellín, 1968 da Colômbia, tá? E Puebla, de 1979 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção, ou seja, a salvação, do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais, tá? O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Então perceba o espírito, né, da Babilônia aqui, tá? Disfarçando-se de um sistema preocupado com as pessoas, quando na verdade isso é uma cortina de fumaça, tá? Para que as pessoas não enxerguem sua verdadeira condição de pecadores, culpados e não busquem a Deus, tá? Então a mudança de ênfase do pecado original, né, que é a natureza humana, para o pecado social, ou seja, a questão estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar o que? Os sintomas. Tá? Então, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, né? Mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, os falsos mestres, no tempo de Jesus, usavam hipocrisia, né, para esconder seus pecados. Assim como Jesus teve que enfrentá-los, né, e combater seus falsos ensinamentos, a igreja atual precisa se posicionar e rejeitar tais ensinamentos, e pedindo, né, que as pessoas que persistem em ensinar essas teologias deturpadas preguem ou ensinem em nossas igrejas, tá, pessoal? E até mesmo que se recomende que a igreja não ouça, tá, tais pessoas em qualquer meio de comunicação, pois essas doutrinas são veneno para a igreja, tá? Então, a partir daí, resolver questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação no ensino bíblico a respeito do pecado. Então a tese do pecado social, que enfoca ali o pecado como algo construído por estruturas opressoras, como a pobreza e a injustiça, desvia-se do ensinamento bíblico sobre o pecado, né? Ao colocar a ênfase nas questões sociais, né? Enfraquecendo-se a responsabilidade moral do indivíduo e preocupa-se em resolver o problema de pecado através de soluções sociais. Ponto 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Tá? Essa teologia busca libertar, tá, o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, ou seja, na década de 70, tá? Com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Tá? Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para
libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, nesse caso, é proposto uma mudança através de esforços humanos, né? Mas como isso é possível se a Bíblia diz que a maldade vem pela essência do homem, né? Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, né, de gênero, transexualidade, né, aqui mudança total de identidade e sexualidade, que é a homossexualidade, né, e de raça, aqui a atração pelo mesmo sexo, né? Então, uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida e a militância, né, política socialista e marxista, tá? As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se, né, o evangelho em inconformismo, ou seja, tendência e atitude de estar inconformado, tá? Recusa de aceitar a condição incômoda ou desfavorável. Não é um inconformismo contra o pecado, e sim contra a situação desfavorável de pessoas. Criticismo, tá? Relativo ao ato de criticar de maneira generalizada e doentia alguma coisa ou objeto, né? E assistencialismo, tá? Um sistema de assistência aos carentes e necessitados, tá? 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, tá? Filipenses 3, 18 e 19 diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Tá? Então, é claro que a igreja deve realizar obras sociais, tá, pessoal? A gente não é contra nada disso, pois a fé sem obra ela é morta, todo cristão sabe disso, mas ela não pode colocar essas obras como motivo para atrair as pessoas para a igreja, como tem muitas igrejas que fazem isso, tá? Sai fazendo convite, olha, vamos lá para a igreja porque lá vai ter uma palavra abençoada, Deus quer falar comigo. Não é mais assim, não. Olha, eu te dou uma cesta básica para você ir lá na igreja, não é assim que funciona, a pessoa vai por interesse, pela motivação errada, né? Então, ou seja, pessoas não vão aos cultos por Cristo, mas sim pela comida e pela ajuda que recebem, tá? Não haverá conversão e sim adesão, pessoal. É por isso que a igreja está cheia de convencidos, tá? E não de convertidos, não é assim? João 6,26 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Tá? Então aqui a teologia da libertação, influenciada pelo socialismo de Marx, né, desvia o foco da fé cristã para a militância política progressista, tá, e negligenciando a libertação do pecado e os valores morais do reino de Deus, transformando o evangelho em ativismo social e assistencialismo, em vez de abordar a libertação do pecado. Ponto 3. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina, tá, pessoal? Como resultado disso,
a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, né? As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, tá? Então, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo, tá? Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida, tá? Então, o ideário, né, da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras, tá? 2 Timóteo 4,3 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, tá? Então, aqui o liberalismo teológico pós-reforma questiona a autoridade das Escrituras, tá? Relativiza o pecado e promove uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo marxismo, substituindo a mensagem da salvação por uma abordagem mais inclusiva e ecumênica, tá? Tópico 3, a normalização do pecado, tá? Então aqui aprenderemos sobre as consequências de a igreja aceitar o pecado como algo normal, abraçando o que é chamado de politicamente correto, tá? O espírito da Babilônia tenta fazer com que a igreja se conforme com esse sistema mundano. Ponto 1, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam, né, a conduta de uma pessoa denomina-se ética, tá, pessoal? E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, ok? Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. 2 Timóteo 3,5 diz: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Percebe? Para ficar longe de pessoas assim, se afasta, vai para bem longe. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada, tá? Abacuque 1,4 diz: a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. Então, dessa crise de integridade, irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica, tá, pessoal? O Romanos 2, versículo 21 e 22 diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Então, temas progressistas, tá? Violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas, tá? Então aqui a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, mas o conceito deturpado do pecado resulta em desvio de caráter e em uma sociedade moralmente desajustada. Então, temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas, tá? Normalizando a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Pode prestar atenção, tem muito cristão que é a favor de tudo isso aqui, né? Ponto 2.
Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Por quê? Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normalizando-se a homossexualidade, né? E a doutrina da castidade, ou seja, pureza moral, é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral e o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria, que é desejos sem freios, né? E licenciosidade é a falta de limites aos padrões morais adequados. O pecado ele é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Tá? Então, aqui a deturpação da doutrina do pecado favorece, tá? Favorece a imoralidade sexual, normalizando prática como sexo pré-conjugal, extraconjugal, homossexualidade, tá? O afrouxamento da moral, ensino da ideologia de gênero e erotização da infância, né? Promove a luxúria e desconstrução da família, negligenciando a doutrina da santidade. Tá? Ponto 3. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1, 27. Tá? Por conseguinte, tá? A vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano ele deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não é o obstante, né? A vulgarização, tá? A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se, tá? Dar publicidade, propagar, tá? A autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem os devidos limites, tá? Éticas e morais. Então, o slogan é o seguinte, ele diz assim, meu corpo e minhas regras, não é isso? É o slogan que está aí nas redes sociais, TV, em tudo quanto é lugar. Ou seja, ele reivindica o pseudo-direito, tá? De a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia também. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado, tá? Então, a criatura, né, de modo proposital, afronta a vontade do Criador, tá? Romanos 1, 25 diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, tá? E serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, a vida humana ela é sagrada, é inviolável, mas a vulgarização do pecado promove ideologias que desprezam a dignidade humana, a autonomia sobre o próprio corpo, sem limites, éticas e morais, profana o templo do Espírito Santo e afronta a vontade do Criador. Tá? Conclusão: a relativação do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível, né, às desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Tá? Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Tá? A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Tá bom? Efésios 6:12 diz, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então,
Essa é a nossa verdadeira luta contra o espírito da Babilônia, que continua influenciando a humanidade para viver na contramão da vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde até o próximo vídeo, querendo Deus.